Olá, olá, caro aluno, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Lima e eu sou professor de Direito Administrativo aqui do Revisão Concursos, beleza? Meus caros, hoje eu venho trazer em uma aula demonstrativa para você interessado no concurso da Câmara Municipal de BH uma excelente oportunidade e venho oferecer para você, com toda a humildade possível, um excelente trabalho para garantir a sua aprovação, tá joia? Aqui no Revisão Concursos, nós temos um segmento específico para o seu concurso público. Por quê? Porque aqui nós fazemos uma promessa real, muito sincera, muito concreta e que não vai te enrolar para o seu concurso não. Meus queridos, faça um estudo estatístico como nós, os professores do Revisão, já cansamos de fazer e você vai notar que aquilo que cai na prova de concurso é sempre um segmento específico de determinada matéria. Então sabe o que eu quero oferecer para você? Toda a matéria de direito administrativo, no caso da minha disciplina, para você em 5 a 8 horas de matéria, de aula, de teoria e exercícios, você vê tudo que vai ser cobrado na sua prova. Não adianta você agora, para uma prova que falta um pouco mais de 3 meses, aproximadamente 3 meses, não adianta você abrir um José dos Santos Carvalho Filho, abrir uma Maria Silva Zanella de Pietro, ou mesmo os mais condensados, como o Alexandrino, não adianta. Você agora tem que pegar o pulo do gato, você agora tem que pegar o olho do tigre, você agora tem que pegar aquele ponto especial que sabidamente vai estar na sua prova, beleza? Então, meus queridos, o que é o Revisão Concursos? É uma promessa de que você vai ver aquilo que estatisticamente sempre está presente em prova. Assim, com o seu curto tempo na dinâmica do dia a dia, com o curto tempo que você tem, você vai receber direcionamento, você vai receber mastigado para engolir. Beleza? Tranquilo? E hoje eu venho expor algumas partes do edital para você e demonstrar como que a gente está preparado para a banca Consulplan, que é a banca desse concurso. Fechado? Coloca a lousa para mim, Gabriel. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Olha aqui. Segue comigo, ó. Edital da Câmara Municipal de BH. Meus queridos, aqui na minha matéria especialmente, a gente tem alguns pontos bem interessantes do direito administrativo, beleza? A gente vai falar de princípios da administração pública, com certeza estará na sua prova, ok? Com certeza. Nós vamos falar de administração direta, indireta e fundacional, tá joia? Olha só, você aqui vai ler o artigo 37 da nossa Constituição, beleza? Você aqui vai ler o decreto 200 da Administração Federal, tá? Controle da administração pública. O que vai cair aqui para você? Talvez um pouquinho de TCU, tá ok? Lá no artigo 71 da nossa Constituição, só para você ter uma noção, tá joia? Contrato administrativo. Você vai ler a segunda parte da Lei 8666, beleza? Serviços públicos, Lei 8987 de 95, show de bola. Bens públicos, meus caros, não tem um segmento próprio de lei. Aqui é mais doutrina, tranquilo? Aqui é mais doutrina, tá joia? E regime constitucional dos servidores públicos civis é continuação do já mencionado artigo 37 e seguintes ali da administração, ok? Mais especialmente 38, 39 e 40. E o 41 também vai entrar aqui, tá joia? Volta para mim um instante, Gabriel. Meus caros, eu poderia simplesmente trabalhar a lei exclusivamente com você com base nisso aqui que eu te passei. Mas Consulplan não é disso não, tá? Consulplan vai pedir uma doutrina para você. Pode ficar de olho nisso. Então a sua referência legal, legislativa, que pode cair com absoluta certeza, com absoluta tranquilidade, são essas aqui que eu te passei. Agora a doutrina, aquele ensinamento teórico, eu vou direcionar, eu vou passar para você. Combinado? Tranquilo? Explora o edital comigo mais um pouco. Coloca a lousa outra vez, Gabriel. Vamos lá. Olha só, meus caros, remuneração. Remuneração varia de R$3.000, de R$ 3.187 até R$ 7.853. O que é muito importante que a galera não pode deixar de perceber? Isso aqui é remuneração inicial, meu amigo. Você tem as regalias do Estatuto do Servidor Municipal de Belo Horizonte.
beleza? Um total de 96 vagas, tá joia? Destacando-se aqui no ensino médio o cargo de técnico, que tem 52, tá ok? Banca examinadora Consulplan, não vou deixar você ir para sua prova com letra de lei seca de forma alguma, perfeito? Provas em 18/2. Muito cuidado, que isso aqui joga para mim, Gabriel. Aí você pensa o seguinte, ó, 18/2, tem muita coisa para passar ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. Cuidado, cuidado. É um período muito preocupante na medida em que você tem Natal, tem Réveillon e tem alguns feriados ainda aí. O Carnaval, salvo engano, é depois, né? A questão não é essa não. Mas cuidado, porque, meus caros, não deixa a peteca cair por conta da época do ano, tá? Ô Luiz, o que eu faço então? Não vou ver minha família no Natal, né? Não é assim também não. Relaxa, tá ok? Mas estuda muito, não deixa a peteca cair. Esse período é perigoso, esse período engana. Tudo bem? Tranquilo? Meus caros, olha só agora o que é a proposta do Revisão Concursos. Direcionamento, ok? Objetividade. Você é um cara que trabalha demais para ficar lendo e vendo aulas o dia inteiro. Ou se você já está preparado, não adianta mais reler aquele monte de coisa do seu edital que não vai cair. Vem com revisão que você vai se dar bem, tá ok? E como um deguste agora para você, a gente vai elaborar as últimas questões em vários tipos de concursos da banca Consulplan, tá ok? Assim, eu quero transmitir confiança e segurança para você de que você terá aqui, em exposição da doutrina, no final com exercícios, o pulo do gato, o que é mais importante para sua prova, ok? Então, qual que é a intenção dessa humilde aula demonstrativa? Trabalha comigo o seguinte, estabeleça confiança entre eu e você. Confie naquela doutrina que eu passo para você agora, para que você possa, ao abrir o caderno de prova, sorrir, não de desespero, mas sorrir de muita tranquilidade para você fazer a prova. Fechado? Vamos elaborar a questão. Coloca a lousa, Gabriel. Vamos lá. Meus caros, segue comigo. Seguinte, ó, Banca Consulplan, órgão TRF da 2ª Região, beleza? Prova de técnico judiciário em enfermagem, que também tem cargos dessa natureza na Câmara de BH, beleza? Olha que very easy, eu disse muito fácil, tá? As normas que devem ser observadas pelos magistrados no exercício típico de suas funções com relação às regras de suspeição e impedimento estão relacionadas a qual princípio do direito administrativo? Se você não sabe o que é suspeição, se você não sabe o que é impedimento, garrou sua prova, né? Joga para mim, Gabriel. Meus caros, concorde comigo no que eu vou lhe dizer, até porque a questão é bem objetiva. Nós, enquanto servidores públicos, somos pessoas falhas. E vai ter um momento em que você, tendo que tomar uma decisão por ser servidor público, você deverá afligir a vida de alguém. Ou você deverá influenciar na esfera jurídica de outra pessoa. Mas aí, você, enquanto pessoa falha, pode ter algum elemento, algum fator que retira a sua imparcialidade. Ora, se você toma uma decisão de maneira parcial, ou seja, de maneira pessoal, você ou é suspeito ou você é impedido para tomar aquela decisão. Luiz, qual que é a diferença de impedimento para suspeição? Impedido é quando a pessoa tem algo de fator objetivo, algo com critério objetivo que remove a sua imparcialidade. A suspeição, lá do outro, é um fator de subjetividade, é um fator subjetivo que remove a sua imparcialidade. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenho que tomar uma decisão administrativa em favor do Gabriel, para ele receber dinheiro. E aí, meus caros, ele me deve. Ele possui uma dívida comigo. Ora, eu perco a minha imparcialidade para poder decidir sobre a pessoa. Concorda comigo? Tranquilo? Nesse caso, eu tenho que me declarar impedido. Agora imagina o seguinte, eu e o Gabriel, a gente está junto aqui direto porque a gente grava muito e tal. Beleza, o Gabriel virou amigo pessoal meu. Eu posso tomar uma decisão administrativa sendo o Gabriel o privilegiado? Claro que não. Eu sou o quê? Suspeito. Amizade e inimizade são condições subjetivas que retiram a minha imparcialidade. Dívidas, interesses diretos ou indiretos, parentescos, são situações objetivas que retiram a imparcialidade. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só, meus caros, coloca a lousa mais uma vez, Gabriel.
Vamos lá. Seguinte, ó. As normas devem ser observadas pelos juízes, né, pelos magistrados, no exercício típico de suas funções com relação à suspeição e impedimento. Estão relacionadas a qual princípio do direito administrativo? Quando você tem que se declarar suspeito ou impedido, qual princípio do direito administrativo você está respeitando? Publicidade não tem nada a ver. Princípio da publicidade é você revelar, é você expor os atos administrativos. Razoabilidade? Também não. Em última análise, até poderia ser, mas eu tenho um gabarito melhor para isso. Princípio da razoabilidade diz que o Estado não pode tomar medidas não pode tomar medidas em excesso, tá ok? Fica proibido o excesso nos atos da administração pública. Fica proibido o excesso nos atos da administração pública. Perfeito? Princípio da impessoalidade. É o nosso gabarito, né, meus queridos? A suspeição e o impedimento existem exatamente para que as decisões dos juízes não tenham cunho pessoal, não tenham cunho de proximidade, de relevância subjetiva nem objetiva. Combinado? É o nosso GABA. Princípio do duplo grau é o direito que a pessoa tem de ter o seu recurso apreciado por uma segunda esfera, né? Então não tem nada a ver também com suspeição e impedimento. Segue comigo. Banca Consulplan, TJMG, prova titular de serviço e notas de registro. É correto afirmar que, além dos princípios expressos no artigo 37, quais são eles? Se você fizer a leitura como te sugeri, você vai ver que lá no 37 tem o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tranquilo? Então, olha só. Além dos princípios do 37, caput da Constituição, a administração pública também se orienta pelos seguintes princípios. Legalidade. Já está errada a questão. Por quê? Legalidade é um princípio da administração? É, mas ele já está no 37. Então está errado. Letra B. Supremacia do interesse público? Ok. Autotutela? Ok. Indisponibilidade? Ok. Publicidade? Opa, esse já está no artigo 37. Então também está errado. Letra C. Supremacia do interesse público? Perfeito. Autotutela? Perfeito. Indisponibilidade? Perfeito. Continuidade do serviço público? Perfeito. E segurança jurídica? Perfeito. Ô Luiz, o que é cada um desses aí? Compra o nosso curso que está explicadinho lá para você, beleza? Mas todos esses aqui não estão no artigo 37 da Constituição, porque todos esses aqui são princípios implícitos. Eles estão fora do LIMP, que são princípios expressos, ok? Letra D. Supremacia do serviço público, eficiência. Opa, a eficiência também já está no artigo 37. Então a letra D também não poderia ser. Nosso GABA é a letra C. Fechou? Evolui comigo. Vamos lá. Os princípios que norteiam a administração pública são regras básicas que servem de interpretação das demais normas jurídicas. Em relação aos princípios que norteiam a administração pública, é correto afirmar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é considerado um subprincípio e se refere à indisponibilidade dos bens públicos de uso comum do povo em contratos junto a particulares. Pessoal, a supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Ele é um complemento do princípio da indisponibilidade, tá ok? Não subprincípio, isso não existe. Na verdade, existem dois princípios que são referência para toda a administração pública. São eles: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Beleza? Letra B. Princípio da motivação e o princípio da publicidade podem ser mitigados, ou seja, em algum momento podem deixar de ser praticados, tornando-se, portanto, prescindíveis. Muito cuidado com essa palavra do mal. Prescindível é quando eu não preciso, quando é disponível, quando não há necessidade, né? Então, olha só, o princípio da motivação e o princípio da publicidade podem ser mitigados, ignorados, tornando-se, portanto, dispensáveis nos atos discricionários, justamente em respeito à margem de conveniência e discricionariedade do administrador. Pessoal, os atos discricionários são aqueles que, seguindo a lei,
A administração pública, ouça, seguindo a lei, a administração pública tem oportunidade e conveniência para decidir sobre aquilo que não está previsto na lei. Ok? Esse ato aqui ele é uma mistura de opção do administrador e de lei que não contemplou todo o ato. Ok? Tranquilo? Então, olha só. A motivação e a publicidade têm que estar em todos os atos administrativos, inclusive os discricionários. Tá errado, tá? Luiz, o que é motivação? É você explicar, destrinchar um ato administrativo. O que é publicidade? É você revelar os atos administrativos. Ora, ato discricionário tem que ser revelado, então tem que ter publicidade e tem que ser motivado, logo tem motivação. Fechado? Letra C. Princípio da impessoalidade, totalmente desvinculado do princípio da legalidade, condiciona muitas vezes a utilização de costumes políticos, ainda meramente regionais, desde que, com isso, haja uma redução dos gastos públicos. Pessoal, impessoalidade jamais será totalmente desvinculada da legalidade, tá joia? E você vai ignorar os dois para garantir redução de gasto? Não. Não é porque, por exemplo, eu encontro um produto mais barato do que o da licitação que eu posso contratá-lo direto sem qualquer procedimento licitatório, ok? Eu estou vinculado à lei, né? Letra D. O princípio da legalidade pode ser considerado como específico do Estado de Direito, uma vez que o qualifica e dá identidade própria, consagrando-se assim a ideia de que a administração pública só pode ser exercida na conformidade da lei. Isso é um poema, né? De tão bonito. Escorreu lágrima no seu olho aí? Pois é, aqui também não, né? Ridículo. Mas o gabarito é a letra D, beleza? Fácil. Até porque as outras estão bem erradas, né? Mas a letra D é o nosso gabarito com tranquilidade. Segue comigo. Em relação aos princípios que regem a atuação da administração pública no Brasil, analise as afirmações a seguir. 1. O poder de polícia é a expressão concretizada da supremacia do interesse público. Luiz, o que é a supremacia do interesse público? É dizer o poder público, em letras leigas agora para você, o poder público, ele deve alcançar o interesse público. E para isso, ele tem algumas prerrogativas, beleza? Sabe qual que é uma das principais prerrogativas da supremacia do interesse público? É o poder de polícia. Joga para mim. Poder de polícia, nem de longe, se confunde com polícia. Tá? Polícia é o quê? É um cargo público, né? Um cargo de soldado, cargo de cabo, policial. Ok. Agora, ouça. Quando você tem poder de polícia, é uma, ouça pelo amor de Deus, prerrogativa que a administração tem para reduzir o interesse individual, garantindo o interesse da coletividade. Ora, isso é perfeito para garantir a supremacia do interesse público. O inciso 1, correto. Fechado? A lousa mais uma vez. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. 2. O princípio segundo o qual ao indivíduo é facultado fazer tudo o que a lei não proíbe, ou deixar de fazer o que a lei não impõe, na órbita privada, é correlato ao princípio da indisponibilidade do interesse público que vincula a administração. Pessoal, se eu estou falando de lei, o princípio que tem a ver com isso aqui é o princípio da legalidade e não o princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Tá errado. 3. São decorrências do princípio da indisponibilidade do interesse público a realização de concurso para admissão de pessoal permanente e a realização prévia de licitação para a celebração de contratos administrativos. Perfeito, meus caros. Exatamente isso, né? Eu posso colocar a pessoa no cargo que eu quiser, atendendo o interesse privado dela? De jeito nenhum. Eu não posso abrir mão, né? É indisponível o interesse público, por isso eu faço concurso. Posso comprar da empresa que eu quiser? De jeito nenhum. Por isso que eu faço licitação. Ok? Perfeito. Inciso 4. Ao disciplinar a administração pública, a Constituição Federal não explicita os princípios do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, perfeito. Quando a administração pública, na Constituição, não fala de princípio de interesse público, aliás, fala dos princípios lá do artigo 37, ela não cita esses dois princípios aqui, sabia? Ah, Luiz, então esses dois princípios não são tão importantes, né? São importantes pra caramba, mas eles são princípios o quê? Implícitos.
princípios implícitos. Perfeito? Tranquilo? Qual que é o nosso GABA aqui? Certo A1, certo A3 e A4. 1, 3 e 4. C. Segue o baile. No que se refere a agências reguladoras, agora eu saí da órbita dos princípios e entrei no tema de organização da administração pública, tá joia? No que se refere à agência reguladora, meus caros, a agência reguladora é uma espécie jurídica de autarquia, beleza? É uma autarquia. Tranquilo? Vamos lá. O regime jurídico dos servidores da agência reguladora é o seletista. Tá errado, sabe por quê? Nas autarquias, a gente tem servidores estatutários. Servidores estatutários, ok? Estatutários. Olha, errei. Estatutários. Vamos lá. Estatutários. Beleza? Então, a A tá errada. B de Bosque. Aos estados e municípios é proibida, é vedada a criação de suas próprias agências reguladoras. Ora, se a agência reguladora é uma autarquia, cabe à administração direta, por meio de lei, criar autarquias, beleza? Então tá errado. C de Cavalo. A criação das agências reguladoras pode se dar mediante decreto do presidente da República. Nunca na vida tem que ser mediante lei. Ô Luiz, duvido. Então dá uma lidinha no artigo 37, inciso 19 e depois vem acertar suas contas comigo, ok? Letra D. Os dirigentes das agências reguladoras são nomeados pelo presidente da República após aprovação prévia do Senado para cumprir mandato com prazo certo. Meus caros, gabarito, tá joia? Esse tipo de autarquia, chamada agência reguladora, tem essa interferência do legislativo ao controlar as nomeações do presidente. É o nosso GABA. Segue comigo só mais um pouco, ó. As agências reguladoras, como por exemplo, a Agência Nacional do Petróleo e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, vêm sendo criadas por leis esparsas e são classificadas como, meus caros, elas não são comuns porque elas têm uma lei só para isso, ok? Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, né? Então não pode ser. Entidade paraestatal é o terceiro setor, nem faz parte da administração pública, tá? Nem faz parte da administração pública. Então o nosso gabarito é letra B de Bosque. Muito bem, joga para mim, Gabriel. Meus queridos, deu nem para respirar, né? Ótimo. Aqui é assim, pauleira, dinâmico, objetivo, porque você vai chegar na bela manhã de 18 de fevereiro de 2018 e vai sorrir para a prova de maneira serena para você ocupar seu cargo público, ok? Acesse a nossa página do Facebook do Revisão Concursos, acesse também o nosso site, o nosso canal do YouTube, se inscreva que direto a gente tem dica lá para você, tá ok? É um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço, até breve. Normas jurídicas. Em relação aos princípios que norteiam a administração pública, é correto afirmar que o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é considerado um subprincípio e se refere à indisponibilidade dos bens públicos de uso comum do povo em contratos junto a particulares. Pessoal, a supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Ele é um complemento do princípio da indisponibilidade. Tá ok? Não subprincípio. Isso não existe. Na verdade, existem dois princípios que são referência para toda a administração pública. São eles: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Beleza? Letra B. Princípio da motivação e o princípio da publicidade podem ser mitigados, ou seja, em algum momento podem deixar de ser praticados, tornando-se, portanto, prescindíveis. Muito cuidado com essa palavra do mal. Prescindível é quando eu não preciso, quando é disponível, quando não há necessidade, né? Então, olha só, o princípio da motivação e o princípio da publicidade podem ser mitigados, ignorados, tornando-se, portanto, dispensáveis nos atos discricionários, justamente em respeito à margem de conveniência e discricionariedade do administrador. Pessoal, os atos discricionários são aqueles que, seguindo a lei,
A administração pública, ouça, seguindo a lei, a administração pública tem oportunidade e conveniência para decidir sobre aquilo que não está previsto na lei. Ok? Esse ato aqui ele é uma mistura de opção do administrador e de lei que não contemplou todo o ato. Tá ok? Tranquilo? Então, olha só. A motivação e a publicidade têm que estar em todos os atos administrativos, inclusive os discricionários. Tá errado, tá? Luiz, o que é motivação? É você explicar, destrinchar um ato administrativo. O que é publicidade? É você revelar os atos administrativos. Ora, ato discricionário tem que ser revelado, então tem que ter publicidade e tem que ser motivado, logo tem motivação. Fechado? Letra C. Princípio da impessoalidade, totalmente desvinculado do princípio da legalidade, condiciona muitas vezes a utilização de costumes políticos, ainda meramente regionais, desde que, com isso, haja uma redução dos gastos públicos. Pessoal, impessoalidade jamais será totalmente desvinculada da legalidade, tá joia? E você vai ignorar os dois para garantir redução de gasto? Não. Não é porque, por exemplo, eu encontro um produto mais barato do que o da direcionar, eu vou passar para você. Combinado? Tranquilo? Explora o edital comigo mais um pouco. Coloca a lousa outra vez, Gabriel. Vamos lá. Olha só, meus caros. Remuneração. Remuneração varia de R$3.000, de R$3.187 até R$ 7.853. O que é muito importante que a galera não pode deixar de perceber? Isso aqui é remuneração inicial, meu amigo. Você tem as regalias do Estatuto do Servidor Municipal de Belo Horizonte, beleza? Um total de 96 vagas, tá joia? Destacando-se aqui no ensino médio o cargo de técnico, que tem 52, tá ok? Banca examinadora Consulplan, não vou deixar você ir para sua prova com letra de lei seca de forma alguma, perfeito? Provas em 18/2. Muito cuidado, que isso aqui joga para mim, Gabriel. Aí você pensa o seguinte, ó, 18/2, tem muita coisa para passar ainda, tem muita água para passar debaixo da ponte. Cuidado, cuidado. É um período muito preocupante na medida em que você tem Natal, tem Réveillon e tem alguns feriados ainda aí. O Carnaval, salvo engano, é depois, né? A questão não é essa não. Mas cuidado, porque, meus caros, não deixa a peteca cair por conta da época do ano, tá? Ô Luiz, o que eu faço então? Não vou ver minha família no Natal, né? Não é assim também não. Relaxa, tá ok? Mas estuda muito, não deixa a peteca cair. Esse período é perigoso, esse período engana. Tudo bem? Tranquilo? Meus caros, olha só agora o que é a proposta do Revisão Concursos. Direcionamento, ok? Objetividade. Você é um cara que trabalha demais para ficar lendo e vendo aulas o dia inteiro. Ou se você já está preparado, não adianta mais reler aquele monte de coisa do seu edital que não vai cair. Vem com revisão que você vai se dar bem, tá ok? E como um deguste agora para você, a gente vai elaborar as últimas questões em vários tipos de concursos da banca Consulplan, tá ok? Assim, eu quero transmitir confiança e segurança para você de que você terá aqui, em exposição da doutrina, no final com exercícios, o pulo do gato, o que é mais importante para sua prova, ok? Então, qual que é a intenção dessa humilde aula demonstrativa? Trabalha comigo o seguinte, estabeleça confiança entre eu e você. Confie naquela doutrina que eu passo para você agora, para que você possa, ao abrir o caderno de prova, sorrir, não de desespero, mas sorrir de muita tranquilidade para você fazer a prova. Fechado? Vamos elaborar a questão. Coloca a lousa, Gabriel. Vamos lá. Meus caros, segue comigo. Seguinte, ó, Banca Consulplan, órgão TRF da 2ª Região, beleza? Prova de técnico judiciário em enfermagem, que também tem cargos dessa natureza na Câmara de BH, beleza? Olha que very easy. Eu disse, é um poema, né? De tão bonito. Escorreu lágrima no seu olho aí? Pois é, aqui também não, né? Ridículo. Mas o gabarito é a letra D, beleza? Fácil. Até porque as outras estão bem erradas, né? Mas a letra D é o nosso gabarito com tranquilidade. Segue comigo. Em relação aos princípios que regem a atuação da administração pública no Brasil, analise as afirmações a seguir. 1. O poder de polícia é a expressão concretizada da supremacia do interesse público. Luiz, o que é supremacia do interesse público? É dizer,
O poder público, em letras leigas agora para você, o poder público, ele deve alcançar o interesse público e para isso ele tem algumas prerrogativas, beleza? Sabe qual que é uma das principais prerrogativas da supremacia do interesse público? É o poder de polícia. Joga para mim. Poder de polícia, nem de longe se confunde com polícia, tá? Polícia é o quê? É um cargo público, né? Um cargo de soldado, cargo de cabo, policial, ok. Agora, ouça, quando você tem poder de polícia, ouça pelo amor de Deus, prerrogativa que a administração tem para reduzir o interesse individual, garantindo o interesse da coletividade. Ora, isso é perfeito para garantir a supremacia do interesse público. O inciso 1, correto. Fechado? A lousa mais uma vez. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. 2. O princípio segundo o qual ao indivíduo é facultado fazer tudo o que a lei não proíbe ou deixar de fazer o que a lei não impõe na órbita privada é correlato ao princípio da indisponibilidade do interesse público que vincula a administração. Pessoal, se eu estou falando de lei, o princípio que tem a ver com isso aqui é o princípio da legalidade e não o princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Tá errado. 3. São decorrências do princípio da indisponibilidade do interesse público a realização de concurso para admissão de pessoal permanente e a realização prévia de licitação para a celebração de contratos administrativos. Perfeito, meus caros. Exatamente isso, né? Eu posso colocar a pessoa no cargo que eu quiser, atendendo o interesse privado dela, de jeito nenhum. Eu não posso abrir mão, né? É indisponível o interesse público, por isso eu faço concurso. Posso comprar da empresa que eu quiser? De jeito nenhum. Por isso que eu faço licitação. Ok? Perfeito. Inciso 4. Ao disciplinar a administração pública, a Constituição Federal não explicita os princípios do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, perfeito. Quando a administração pública, na Constituição, não fala de princípio de interesse público, fala dos princípios lá do artigo 37, ela não cita esses dois princípios aqui, sabia? A do interesse público, o inciso 1, correto. Fechado? A lousa mais uma vez. Vamos lá. Olha aqui, meus queridos. 2. O princípio segundo o qual ao indivíduo é facultado fazer tudo o que a lei não proíbe ou deixar de fazer o que a lei não impõe na órbita privada é correlato ao princípio da indisponibilidade do interesse público que vincula a administração. Pessoal, se eu estou falando de lei, o princípio que tem a ver com isso aqui é o princípio da legalidade e não o princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Tá errado. 3. São decorrências do princípio da indisponibilidade do interesse público a realização de concurso para admissão de pessoal permanente e a realização prévia de licitação para a celebração de contratos administrativos. Perfeito, meus caros. Exatamente isso, né? Eu posso colocar a pessoa no cargo que eu quiser, atendendo o interesse privado dela, de jeito nenhum. Eu não posso abrir mão, né? É indisponível o interesse público, por isso eu faço concurso. Posso comprar da empresa que eu quiser? De jeito nenhum. Por isso que eu faço licitação. Ok? Perfeito. Inciso 4. Ao disciplinar a administração pública, a Constituição Federal não explicita os princípios do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Pessoal, perfeito. Quando a administração pública, na Constituição, não fala de princípio de interesse público, fala dos princípios lá do artigo 37, ela não cita esses dois princípios aqui, sabia? Ah, Luiz, então esses dois princípios não são tão importantes, né? São importantes pra caramba, mas eles são princípios o quê? Implícitos. Princípios implícitos. Perfeito? Tranquilo? Qual que é o nosso gaba aqui? Certo A1, certo A3 e A4. 1, 3 e 4. C. Segue o baile. No que se refere a agências reguladoras, agora eu saí da órbita dos princípios e entrei no tema de organização da administração pública, tá joia? No que se refere à agência reguladora, meus caros, a agência reguladora é uma espécie jurídica de autarquia, beleza? É uma autarquia. Tranquilo? Vamos lá. O regime jurídico dos servidores da agência reguladora é o seletista. Tá errado, sabe por quê?
nas autarquias, a gente tem servidores estatutários. Servidores estatutários, ok? Estatutários. Olha, errei. Estatutários. Vamos lá. Estatutários. Beleza? Então a A está errada. B de Bosque. Aos estados e municípios é proibida, é vedada sorrir, não de desespero, mas sorrir de muita tranquilidade para você fazer a prova. Fechado? Vamos elaborar a questão. Coloca a lousa, Gabriel. Vamos lá. Meus caros, segue comigo. Seguinte, ó. Banca Consulplan, órgão TRF da 2ª Região. Beleza? Prova de técnico judiciário em enfermagem, que também tem cargos dessa natureza na Câmara de BH. Beleza? Olha que very easy. Eu disse muito fácil. Tá? As normas que devem ser observadas pelos magistrados no exercício típico de suas funções com relação às regras de suspeição e impedimento estão relacionadas a qual princípio do direito administrativo? Se você não sabe o que é suspeição, se você não sabe o que é impedimento, garrou sua prova, né? Joga para mim, Gabriel. Meus caros, concorde comigo no que eu vou lhe dizer, até porque a questão é bem objetiva. Nós, enquanto servidores públicos, somos pessoas falhas. E vai ter um momento em que você, tendo que tomar uma decisão por ser servidor público, você deverá afligir a vida de alguém. Ou você deverá influenciar na esfera jurídica de outra pessoa. Mas aí, você, enquanto pessoa falha, pode ter algum elemento, algum fator que retira a sua imparcialidade. Ora, se você toma uma decisão de maneira parcial, ou seja, de maneira pessoal, você ou é suspeito ou você é impedido para tomar aquela decisão. Luiz, qual que é a diferença de impedimento para suspeição? Impedido é quando a pessoa tem algo de fator objetivo, algo com critério objetivo que remove a sua imparcialidade. A suspeição, lá do outro, é um fator de subjetividade, é um fator subjetivo que remove a sua imparcialidade. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu tenho que tomar uma decisão administrativa em favor do Gabriel, para ele receber dinheiro. E aí, meus caros, ele me deve. Ele possui uma dívida comigo. Ora, eu perco a minha imparcialidade para poder decidir sobre a pessoa. Concorda comigo? Tranquilo? Nesse caso, eu tenho que me declarar impedido. Agora imagine o seguinte, eu e o Gabriel, a gente está junto aqui direto porque a gente grava muito e tal. Beleza, o Gabriel virou amigo pessoal meu. Eu posso tomar uma decisão administrativa sendo o Gabriel o privilegiado? Claro que não. Eu sou o quê? Suspeito. Amizade e inimizade são condições subjetivas que retiram a minha imparcialidade. Dívidas, interesses diretos ou indiretos, parentescos, são situações objetivas que retiram a imparcialidade. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só, meus caros, coloca a lousa mais uma vez, Gabriel. Vamos lá. Seguinte, ó, mais especialmente 38, 39 e 40. E o 41 também vai entrar aqui, tá joia? Volta para mim um instante, Gabriel. Meus caros, eu poderia simplesmente trabalhar a lei exclusivamente com você com base nisso aqui que eu te passei. Mas Consulplan não é disso não, tá? Consulplan vai pedir uma doutrina para você. Pode ficar de olho nisso. Então a sua referência legal, legislativa, que pode cair com absoluta certeza, com absoluta tranquilidade, são essas aqui que eu te passei. Agora a doutrina, aquele ensinamento teórico, eu vou direcionar, eu vou passar para você. Combinado? Tranquilo? Explora o edital comigo mais um pouco. Coloca a lousa outra vez, Gabriel. Vamos lá. Olha só, meus caros, remuneração. Remuneração varia de R$3.000, de R$ 3.187 até R$ 7.853. O que é muito importante e que a galera não pode deixar de perceber? Isso aqui é remuneração inicial, meu amigo. Você tem as regalias do Estatuto do Servidor Municipal de Belo Horizonte, beleza? Um total de 96 vagas, tá joia? Destacando-se aqui no ensino médio o cargo de técnico, que tem 52, tá ok? Banca examinadora Consulplan, não vou deixar você ir para sua prova com letra de lei seca de forma alguma, perfeito? Provas em 18/2.
muito cuidado, que isso aqui joga pra mim, Gabriel. Aí você pensa o seguinte, ó, 18/2, tem muita coisa pra passar ainda, tem muita água pra passar debaixo da ponte. Cuidado, cuidado. É um período muito preocupante na medida em que você tem Natal, tem Réveillon e tem alguns feriados ainda aí. O Carnaval, salvo engano, é depois, né? A questão não é essa não. Mas cuidado, porque, meus caros, não deixa a peteca cair por conta da época do ano, tá? Ô Luiz, o que eu faço então? Não vou ver minha família no Natal, né? Não é assim também não. Relaxa, tá ok? Mas estuda muito, não deixa a peteca cair. Esse período é perigoso, esse período engana. Tudo bem? Tranquilo? Meus caros, olha só agora o que é a proposta do Revisão Concursos. Direcionamento, ok? Objetividade. Você é um cara que trabalha demais para ficar lendo e vendo aulas o dia inteiro. Ou se você já está preparado, não adianta mais reler aquele monte de coisa do seu edital que não vai cair. Vem com revisão que você vai se dar bem, tá ok? E como um deguste agora para você, a gente vai elaborar as últimas questões em vários tipos de concursos da banca Consulplan, tá ok? Assim, eu quero transmitir confiança e segurança para você de que você terá aqui, em exposição da doutrina, no final com exercícios, o pulo do gato, o que é mais importante para sua prova, ok? Então, qual que é a intenção dessa humilde aula demonstrativa?